Olha, 1 Samuel 17, versículo 15. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O que está escrito aí? Davi ia para o acampamento de Saul e voltava. Voltava para onde? Apacentar as ovelhas de seu pai. Davi, como nós sabemos, Davi foi ungido rei perante todos os seus irmãos. Como muitos já sabem que no capítulo 16, quando se pergunta se tinha mais alguém, o seu pai vai dizer para o profeta Samuel que tinha um oitavo, ou um menor. Um menino, menor, insignificante. Então, de todos os irmãos de Davi, ele era o único que não estava presente naquele dia que o profeta Samuel foi na sua casa, que Deus disse que já havia provido de um rei. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. No entanto, que nos Salmos diz que o Senhor tirou Davi de trás das malhadas. Era o tipo de ovelha na época que alguns dizem que era ovelhas que muitos não queriam apacentar, por serem ovelhas malhadas. E Deus fala assim: eu tirei você de um lugar onde ninguém te enxergava. Eu tirei você de um lugar que onde ninguém prestava atenção em você. Só para você entender, quando o profeta Samuel ele vai na casa de Davi, a família já estava sabendo que o profeta ia lá. Porque o profeta mandou avisar antes que ele iria. Então, por isso que quando chegou lá, o seu pai estava meio preocupado o que seria aquela visita. E ele vai escolher este rei. Deus não queria nenhum dos irmãos de Davi. E quando manda chamar Davi para poder participar daquele momento, Davi estava onde? No lugar que ninguém queria estar. Às vezes você está em um lugar que ainda não é o que você gosta. Às vezes você está em lugar, em situações que não é o que você tem no seu coração. Às vezes você está em lugares, ou trabalha, ou mora em ambientes que você não queria estar. Mas uma coisa interessante, mesmo ninguém querendo, mas Davi fazia com amor. Davi não abandonava o que ele estava fazendo. Samuel poderia ir aonde estava Davi e já ungí-lo rei? Sim. Mas só que Deus mandou que ele fosse ungido perante o seu pai e perante os seus irmãos. Por que, apóstolo? Porque Deus queria honrar Davi perante a sua família, que não era uma família, eram irmãos que não aceitavam Davi como seu irmão. Porque Davi era um filho de um adultério, de seu pai. Então existia aquela separação, rejeição dentro de casa. Mas Davi, ele não se preocupava com isso. Que mesmo sendo um homem de 17 anos ainda nesta época, ele sabia que Deus era com ele. Muitas vezes, ninguém viu Davi lutar contra o urso e contra o leão, mas o Senhor era com ele. Tem coisas na sua vida que você já passou, muitos ainda não viram, mas o Senhor é com você. Vou falar de novo. Tem momentos da sua vida que você enfrentou ursos e leão na sua vida e ninguém viu. Só que o Senhor viu e te deu vitória sobre esta guerra que um dia veio contra você. E muitas vezes, o urso, quando ataca alguém,
Quando se olha para ele, aparentemente parece ser dócil, mas quando ele ataca, ele destrói a sua vítima, ele despedaça. Tem coisas que às vezes que aparentemente você nem imaginava que aconteceria com você. Parecia que nada ia acontecer e de repente um ataque veio contra ti. Mas veja, Deus derrubou este mal. O leão já é aquele que já ataca com ferocidade, que quando ele pega a sua vítima, ali é muito pior. E Davi, diz a Bíblia, que ele lutou contra o urso e contra o leão, e o Senhor lhe deu vitória. Levante as suas mãos, ainda que, fala comigo, ainda que muitos não sabem o que eu já passei no meu particular, no momento que eu estava só, mas o Senhor me livrou. Veja, Davi é ungido rei perante todos. Por quê? Porque Deus queria honrar Davi. Deus faz questão disso. Deus faz questão de que você não fuja do lugar que você sofre humilhação. Porque Ele faz questão de honrar você aonde você é humilhado. Às vezes, queremos fugir de tal situação porque estamos sendo humilhados. Pensamos em ir embora, pensamos em sumir da rede social, sair da cidade, sair da onde estamos. Mas veja, Deus primeiro tinha que honrar Davi perante todos que estavam naquela casa, inclusive o pai de Davi. Irmão, em nome de Jesus, eu quero ser profeta da palavra na sua vida. E a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é: aonde você sofreu humilhação, a unção da honra vai alcançar você. Vou falar de novo: a unção da honra vai alcançar a sua vida. Se prepare. Davi é ungido rei. Davi, ele recebe aquele azeite sobre sua cabeça. E a vida segue. Como que eu disse? A vida segue. A promessa foi liberada, só que Davi continuava sendo ainda pastor de ovelhas. Ele recebe uma promessa através do profeta, com uma unção na cabeça, mas a vida de Davi continua. No entanto, nós lemos aqui no versículo 15, que depois de passou todo este tempo, Davi ia e voltava. Ia e voltava. Então imagine só quantas vezes Davi foi e voltou para mandar notícia para o pai como que estavam os seus irmãos no campo de batalha. A Bíblia não diz isto. Mas se ele ia e voltava, foram várias vezes. Você veja que ele ia e voltava, mas ele era destinado a ser o quê? Rei. Mas só que mesmo ele indo e voltava, aquilo que foi liberado sobre a vida dele, nada tinha acontecido ainda. O quê? O que foi liberado sobre a tua vida. Escute, ia e voltava, levava recado e voltava. Só que Davi já tinha um destino marcado. Vou falar de novo. Davi já tinha um destino marcado. Eu não sei quantas vezes você foi e voltou para o culto e parece que nada está acontecendo. Eu não sei quantas vezes você foi e voltou da sua casa, parece que está na mesma situação. Eu não sei quantas vezes você foi e voltou procurando algo, uma porta de emprego, e nada aconteceu. Só que nesse ir e voltar, alguma coisa ia acontecer. Vou falar de novo. Nesse ir e voltar, veja só, Davi tinha promessa, ok? Ia lá, tá tudo bem, tá tudo certo, voltava, ó pai, tá ok, volta para trás das malhadas. E Davi, humildemente, ele não desistia daquilo que ele fazia, mesmo sabendo que tinha uma palavra que seria quem? Rei de Israel.
Uma pessoa como ele, que recebeu esta palavra, é assim muitas vezes a rotina da nossa vida. Vai e volta, vem para o culto, vai embora, vem para o culto, vai embora, vai para casa, levanta para trabalhar. É uma rotina, não é? E você vê, meu Deus, quando é que vai acontecer? Quando é que vai chegar aquilo que Deus falou para mim? Quando é que vai acontecer, Senhor, aquela promessa que está dentro da minha casa? Senhor, quando que vai? Senhor, eu vou para o culto, recebo uma palavra, mas parece que nada está acontecendo nessa rotina do vai e volta, vai e volta. Chegamos aqui no culto na expectativa que Deus vai falar conosco. Recebemos uma palavra direcionada do céu para nós, uma palavra debaixo de oração, vem para você. Só que muitas vezes a rotina da nossa vida está dizendo, vai e volta, e continua a mesma coisa. Davi, mesmo estando nessa rotina, andava muito para poder chegar aonde ele ia, para poder levar o recado. Só que ele não desistia, porque ele sabia do que Deus havia lhe prometido. Fala assim comigo, mesmo que nada esteja acontecendo, levanta a sua mão direita, faz assim, fala assim, mas Deus tem uma palavra sobre a minha vida. Tem alguém na sua família? Então fala, Deus tem uma palavra sobre a minha família. Escute. E esta rotina que Davi levava, vai e volta, é a mesma, às vezes é a mesma coisa na nossa vida, esta rotina que nós levamos. O que é a nossa vida? O que nós estamos vivendo? Não tem a ver, muitas vezes, com a palavra que recebemos um dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza de que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida já? Existe algo que está queimando dentro de você há tempos, e você dizendo, Senhor, tu sabes, uma coisa que nós não pecamos é em falar com Deus e pedir. A Bíblia mesmo nos ensina a pedir. Não é errado você pedir, falar com quem pode fazer, que é Jesus. Nós não estamos pedindo para homens, nós estamos pedindo para quem sim tem a palavra de vida eterna. Agora veja, a palavra que está sendo liberada, que foi liberada sobre Davi, foi que ele seria rei. Havia possibilidade de Davi ser rei? Sim ou não? Não. Humanamente falando, não tinha possibilidade nenhuma. Havia possibilidade de ele ser, quem sabe, um pastor? Também acredito que não. Tem coisas que nós olhamos para a nossa vida e Deus libera, pum, uma palavra de vitória. Aí você fala assim, será? Deixa eu falar de novo, acho que você não entendeu. Acho que estou falando em código. Davi recebe uma palavra, que ele ia ser o quê? Rei. Davi é mais ou menos do meu tamanho. Pelo que eu sei, eu sou 10 centímetros mais alto que ele. Ó, bem alto eu sou, né? Eu não esqueço, sempre quando eu falo de altura, eu lembro, acho que eu fiquei com um trauma da minha neta. Ela me disse um dia que ela estava na escola e o professor disse para ela assim, olha, certa idade, a pessoa quando ela chega a uma certa idade, dependendo, né, da idade dela, ela diminui. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, se eu diminuir eu vou para onde? Se eu diminuir eu vou sumir. Imagine, né? É besteira, deixa para lá, vai. Mas veja, talvez nós, muitas vezes, quando Deus libera algo para a nossa vida, está longe da possibilidade humana.
está fora da possibilidade de você enxergar o que você está de fato vivendo hoje, esta rotina. Parece que nunca aquela pessoa na tua casa vai de fato se entregar a Cristo, vai entregar a sua vida, sair da onde está. A sua rotina de vida, a vida que você está vivendo, de algo que nós falamos aqui no púlpito, às vezes vem ao teu coração, vem ao teu pensamento assim: será que há possibilidade de eu me tornar isto? Quem sabe você entrou aqui hoje, você é um funcionário, mas quem sabe amanhã você se torna um grande empreendedor. Só um glória, bem baixinho. Irmão, eu não estou falando de algo que não é possível. Para Deus tudo é. Só que nós somos levados e falamos assim: eu tenho fé, eu creio, sim, tudo bem. Então o que você está vivendo hoje, esta rotina de vai e volta, e nada acontece, muitas vezes está dizendo para você: não há possibilidade nenhuma de se tornar o que a palavra falou com você. Tudo bem. Aonde não havia possibilidade na vida de Davi, ia se tornar possível. Por quê? É graça de Deus, meu amado. É o favor de Deus. Fala assim comigo: é graça de Deus. Davi, para o seu pai, era o oitavo, além também o menor. Nem o nome ele fala para Samuel do nome do oitavo filho. Então o pai enxergava assim: este aí vai ser isto, pastor de ovelhas malhadas, que é o que cabe para ele. Então, para o pai de Davi, não havia possibilidade de jeito nenhum de Davi estar na seleção daquele dia que ia ser levantado o futuro rei de Israel. Porque a possibilidade que eles enxergavam é uma pessoa alta, forte, boa aparência, e também alguém da guerra, que fazia parte da tropa de elite de Israel. Davi não, meu amado, Davi era só um pastor. Só um pastor. Olha que a graça de Deus faz com alguém. Ele traz confusão na cabeça de um ser humano. Por isso que Deus fala: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra você. Vai ficar sem entender, mas como? Aí você vai dizer: eu não sei, mas foi a graça de Deus que fez isso. Não espere de alguém dizer: olha, você nasceu para ser isto, olha, você nasceu para ser aquilo. Não atente a isto, porque muitas vezes a rotina da nossa vida vai dizer para mim e para você: não há possibilidade nenhuma de acontecer isto. Muitas vezes você vai encontrar alguém que não vai acreditar que o Deus que nós servimos, que fala em Malaquias capítulo 3, versículo 1, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso é esta a causa de vocês não serem consumidos. Então veja, se Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus fala: eu não mudo, Ele não mudou. Então, aquilo que o homem fala que é impossível, para Deus há possibilidade sim. Levanta a sua mão e fala assim: é possível sim. Pode aplaudir o Senhor. Quantas vezes você foi e voltou, e o que você tem é somente a promessa? Você vem, você chora, você é impactado no louvor, na palavra, uma oração, alguma coisa da mensagem lhe toca com uma flecha, mexe com você. Nós podemos ver que Davi,
ele sabia de quem ele sabia a quem servia. Davi, ele continua andando como? Na sua simplicidade. Não está acontecendo, mas eu continuo. Não está acontecendo, mas eu não desisto. Só que desta simplicidade que ele ia e voltava. Rotina. Sabe aquela que parece que não muda? Deixa eu perguntar para você, não precisa me responder. Quantas vezes já foi e voltou? Sabe essa rotina que você está levando na sua vida? Que parece que não muda nunca. Esse cenário não muda, nada acontece. Você vê com um contando, outro falando, mas parece que com você nada está acontecendo. Só que Davi, mesmo nesse ia e voltava. Olha, segura essa que é forte. Davi ia e voltava. Só que ia chegar uma hora que nesse ir e voltar, ele não ia voltar mais. Porque ele ia ter um encontro com o extraordinário de Deus na sua vida. Não, você não entendeu. Essa rotina que você está levando de vida, que parece que nada está acontecendo, vai e volta. Começa a dar glória, que a qualquer momento esta rotina vai mudar, porque o extraordinário de Deus vai te alcançar. Fala assim comigo, eu creio nesta palavra. Quando acontece esse extraordinário, meu irmão, é algo assim que você vai ficar dizendo, meu Deus, que coisa é isso que está acontecendo? Meu Deus, o que estou vivendo? Aí chega um abençoado, vê você com a sua vida, Deus mudando a tua sorte, mudando a tua casa, transformando a família, e de repente fala assim, nossa, hein? Do nada a sua vida mudou, hein? Olha para o teu irmão e fala assim, não é do nada não. Fala assim, muitos não sabem quantas vezes você foi e voltou. Fala para ele assim, vai ser de repente na tua vida, não vai ser do nada não. Vai ser de repente, fala assim comigo, vai ser de repente. Deixa eu profetizar, quantas indas e vindas da sua vida nada aconteceu, mas uma dessas indas e vindas a porta vai se abrir, uma dessas indas e vindas um milagre vai alcançar a sua casa, uma dessas indas e vindas algo vai acontecer dentro do teu casamento, vai dando glória a Deus, aleluia. Entre essas indas e vindas, alguma coisa vai acontecer na tua vida, fala assim comigo bem alto, vai ser de repente, aleluia. Veja, Davi teve um dia que o seu pai fala para ele no versículo 17, disse seu filho a Davi, pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Olha o 18, leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Veja, no versículo 16 diz que por 40 dias o gigante ficou azucrinando aquele povo. Tem alguém para vir lutar comigo? Tem alguém que possa me enfrentar? Tem homem para enfrentar eu aqui? Agora você veja que aquele grupo de Israel, os soldados, eles ficavam enfileirados um atrás do outro, fazendo como se estivesse marchando e gritando. Mas aquilo não assustava o gigante. Grito não assusta o mundo espiritual não, viu, meu amado? Excesso de braveza não assusta o mundo espiritual não. Valentia que não tem reação não assusta nada.
Eu sou bravo. Nada. Isso aí não assusta demônio, não. Gritaria dentro de casa, briga, você arrumando confusão com alguém, isso fortalece o mal. Então você veja aqueles homens enfileirados, fazendo barulho, e o gigante crescendo. E ele não parava de atormentar. Quando você vive uma luta que está acima daquilo que você suporta, nós costumamos falar: tem gigantes se levantando contra a minha vida. Tem uns gigantes se levantando contra mim. E ele estava realmente crescendo por 40 dias. Fala assim, 40 dias. Agora veja, se eles vencessem aquele gigante, todo aquele povo seriam abençoados. Tem gigantes se levantando, alcançando a sua casa, alcançando você. Se você ficar de braço cruzado, gritando, não resolve. Mas quando você vai para cima de um gigante, toda a tua casa vai ser tocada e curada. Quando eu me levanto pela minha família, o que está acontecendo? Eu estou se levantando contra alguém que está se levantando contra a minha casa. Aqui nós vamos ver que esses 40 dias ele afrontava. O que faz nós entendermos esses 40 dias? Que parece que tem problemas, que já está há dias na nossa vida, e parece que esses desafios que estamos vivendo, problemas que estamos encarando, está cada vez pior. Parece que tem situações que está piorando. Como assim, apóstolo? Se o gigante, ele estava no vale, mas ele veio subindo. Ele quis se subir, significa que ele foi se achegando e crescendo. Imagina um gigante de 3 metros de altura. Você encara? Você tem coragem de bater de frente? Mas não. Imagina eu. Imagina Davi 1,5 metro. Imagina Davi que não usava lança, não usava espada, não usava escudo, nada disso. Mas ele sabia quem estava com ele. Veja que quando Davi ele vai levar este queijo, imagina ele atravessando o deserto com queijo. E ele não toca naquilo que não é dele. Ele vai e leva até lá, entrega. Só que esta rotina de vida de Davi ia mudar. Ele não voltaria mais, porque Deus ia alcançar ele com o de repente. Quando nós chegamos a este momento, que parece que o gigante está crescendo, os dias da minha vida estão se tornando cada vez mais difíceis. Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode levantar a sua mão? Quando estes problemas, desafios estão ecoando a tua vida de uma forma maior, então começa a dar glória, que este gigante vai começar a cair agora na tua vida. Quanto mais este mal estiver se levantando, ele está dizendo: estou perdendo para você. Eu sinto Deus aqui, está muito fraco isso. Fala assim comigo: esse gigante vai ter que cair em nome de Jesus. Olha, muitas vezes tem momentos na nossa vida que às vezes podemos atrapalhar nessa ida e vinda. E muitas vezes oportunidades que surgem na nossa vida nessa ida e vinda, nós acabamos, de uma certa forma, dependendo do que for, recusando. Agora, olha aqui para mim. Você podia falar assim: nossa, que humilhação. Davi ficava detrás das malhadas do pai, levando um recadinho. Um homem com unção de rei. Onde está Deus? E agora vai levar queijo? Vai levar lanche para os irmãos?
Agora, se Davi dissesse para o seu pai: ah, pai, eu não vou levar não, estou cansado. Davi não perdia uma oportunidade. Tem oportunidades que vão surgir na tua vida que são únicas. Toma cuidado de jogar fora oportunidades que Deus está te dando. Não deixe o diabo lançar no teu coração que isso não está valendo a pena, que isso não está assim. Pode ser que, humanamente falando, Davi ficar atravessando o deserto, ir e voltar, e chegar ao ponto de ter que levar lanche para os seus irmãos. E ele continuava como pastor. E Davi nunca disse não para o pai. Nunca vou desistir. Davi não desistiu. E naquele dia, que era o dia que ele levaria lanche, era o de repente de Deus na vida dele. Oh, irmão, deixa eu dizer para você, eu estou sentindo cheiro de oportunidade chegando. Tem oportunidades que vão e não vão voltar. E de repente, muitas vezes você lançou oportunidades da sua vida fora. Às vezes por orgulho, às vezes porque Deus não fez do seu jeito, às vezes porque aquilo que Deus lhe falou não estava cabendo no que você estava vivendo. Ok? Davi, ele ia e vinha. Mas tem um dia da nossa vida, que seja hoje, que seja amanhã na sua vida. Tem um dia, guarda isso no teu coração. Tem um dia na sua vida que tudo vai mudar e vai ser diferente. Não, vou falar de novo. Tem um dia na tua vida que vai ser diferente, mas o diabo fica falando para você: ah, não vai para a igreja, quebra a campanha, esse negócio vai e volta e nada acontece. E aí? E nessa que você não vem, e nessa que você desiste, era para ser o quê? O de repente de Deus na tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: ainda bem que você veio. Prepare-se para uma grande virada na sua vida. Eu estou tomando posse aqui do altar. Essa ida e vinda vim pregar, ida e vinda vim pregar. O céu está se movendo, mas alguma coisa vai acontecer na sua vida. Fala assim comigo: essa rotina vai ser diferente a partir de hoje. Agora veja, Davi vai ser algo que às vezes muitas pessoas vão negar. O que Davi vai ser para os seus irmãos na hora que eu já estou chegando ao final? Ele vai ser provisão para os seus irmãos. Mesmo aquilo que havia sido prometido não tinha acontecido, Davi vivia uma vida simples, humilde, e vai levar o queijo para os seus irmãos. Ainda vivendo o que ele estava vivendo, ele estava sendo provisão para alguém. Quantas vezes você falou assim: eu não vou ajudar porque eu também não estou bem. Ah, eu não vou fazer porque eu também não estou legal. Ah, eu não vou estender a mão porque eu não. Ninguém faz isso para mim. Davi, ele não perdeu a oportunidade até de ser provisão na vida de seus irmãos, ainda que fosse um queijo, grão torrado. Mas Deus estava ali ensinando Davi. Quantas vezes Deus estava te ensinando? Nessa ida e vinda, ida e vinda, vai e volta, trabalha, volta, vai para casa e vai. Nada está acontecendo. Abre o celular, aparece lá uma mensagem, alguém pregando. Vem para a igreja. Aí eu trago uma palavra dessa, revelada, e você está indo no seu coração murmurando. Não perca essa oportunidade que vai chegar. Tem gente que vai testemunhar aqui e vai dizer assim: o meu testemunho, o tema é de repente. De repente. De repente uma provisão. De repente uma virada de vida. De repente uma mudança dentro de casa.
De repente, um filho que não queria saber mais da presença de Deus fala assim: eu quero voltar para Jesus. De repente, dentro do seu trabalho, estava quase para perder o emprego, e de repente o chefe chega aqui: vamos aqui, vem aqui para minha sala. Aí você fala: chegou o dia de ser mandado embora. Aí ele fala assim: assina a tua promoção. Oh, glória a Deus, aleluia. De repente você é alguém que tem o seu trabalho é um lugar, espaço pequeno, e de repente começa a crescer, Deus começa a mandar gente, Deus começa a prosperar. Eu cito Deus aqui nesta palavra, só que nós temos que crer o que Deus está liberando aqui. Fala assim comigo: de repente. Grite mais alto: de repente, esta situação vai mudar. De repente. Agora veja, Davi recebe a promessa onde? Diga comigo: na mesa. O de repente aconteceu em que momento da vida de Davi? Na guerra ou no de repente? Perdão, errei. Na guerra ou na mesa? Você está onde agora? Na mesa. Na mesa se recebe a promessa. Davi vai entrar numa guerra, e é na guerra que vai acontecer o quê? Você está na guerra, está vivendo uma guerra, então começa a dar glória no seu lugar. Olha o de repente chegando de Deus na sua vida. Eu e você estamos aonde agora? Fala comigo: na mesa. Olha para o teu irmão, fale: você está sentado na mesa agora. Fala para ele: você não viu o que você recebeu do Senhor, não? Fala para ele. Você pode ficar de pé e gritar: vai ser de repente?